Eu sei que muitos têm a curiosidade em saber, Keila, como foi que tudo começou? Como foi que você começou na confeitaria? E eu só tenho uma coisa, primeiramente, para dizer para vocês, que nunca foi sorte, sempre foi Deus. Vim para Petrolina em 2010. Eu não morava aqui, eu morava em Venturosa. Chegando aqui, tinha meu filho, né, de 1 aninho, e tive que ser dona de casa, porque lá em Venturosa eu trabalhava já com doces, eu fazia trufas, eu fazia pirulitos de chocolate, e assim as vendas lá eram bombando mesmo, eu vendia bastante. E eu descobri que o que eu gostava de fazer era isso, era mexer com doces, com confeitaria, né? Mas nunca imaginei que os bolos entrariam em minha vida. Então, vim para Petrolina, né? Deixei tudo para trás, lá em Venturosa, vim para Petrolina, tentar um novo recomeço, uma nova vida. Lá era uma cidade muito pequena, então a gente queria melhoras de vida, né? Eu e meu esposo. Quando viemos para cá, então eu virei dona de casa, né? Virei dona de casa, meu esposo trabalhando, e teve uma época que uma colega minha chegou para mim e tinha uma barraca em frente à minha casa de sorvetes, e ela me ofereceu: Keila, tu toma conta dessa barraca e tu não vai precisar pagar nada, e você só entra com o que você quiser, com o seu capital. Então, eu e meu esposo conversamos e resolvemos que iríamos tomar conta da barraca, né? Nessa barraca nós vendíamos sorvete, picolé, para início. Então, isso foi no ano de 2016. Eu vim para cá em 2010, então eu passei muito tempo parada. Então, em 2016 foi quando nós viemos tomar conta dessa barraca, e eu resolvi colocar outras coisas além do sorvete e do picolé. Então a gente arrumou um fornecedor para vender salgados. E aí, com uma semana vendendo de salgados, eu disse: amor, eu acho que esses salgados eles não está do meu gosto. Eu vou tentar eu mesma produzir os salgados. Veja, gente, como eu fui audaciosa. Nunca tinha feito salgado na minha vida, mas sempre gostei de cozinhar. Então eu fui para a internet, né? Fui para a internet e procurei lá uma receita de massa, e essa receita foi a receita base. Então eu comecei a produzir os salgados eu mesma. Meu esposo viajava muito e eu era quem tomava conta da barraca, produzia os salgados. Comecei a produzir os recheios também. E aí fui colocando para vender, foi bombando e não estava dando conta, porque estava sendo um sucesso, graças a Deus. Então, depois disso eu resolvi ampliar. Colocar tortinhas no pote, que são os bolos no pote, né? Eu fazia os bolos no pote de vários sabores, voltei a fazer as trufas novamente, salada de frutas, mousses. E aí fui mexendo com tudo isso. E as pessoas foram gostando e foi sendo aprovado, né, por todo mundo. Mas aí, gente, quando foi no decorrer do tempo, eu fui me sentindo muito sobrecarregada. Por quê? Porque eu estava só. Eu era quem fazia tudo. Eu cuidava da casa, eu cuidava da barraca, eu produzia os lanches, eu fazia os bolos. Então, tudo isso na parte da manhã, para que na parte da tarde eu pudesse colocar à venda. Então, com o tempo, foi me dando muita dor na coluna, muitas dores de cabeça. Eu fui ficando muito triste. Fui ficando cansada e insatisfeita, e de repente eu caí, não tive mais forças de ir para a barraca, de continuar. Foi quando eu fui hospitalizada, isso já no final de 2016. Fui hospitalizada e lá uma junta médica, né, fiz vários exames. E uma junta médica de neurologista, psicólogo, psiquiatra me analisaram e foi descoberto que eu estava com depressão. Eu me encontrava depressiva e ansiosa, devido à sobrecarga, mas devido a muitas outras coisas também do passado que acumularam e eu não pus para fora.
Então, juntou tudo aquilo na minha vida e eu abandonei tudo que eu fazia porque eu não tinha condição. Fiquei uma semana hospitalizada. Eu estou contando esse testemunho para vocês para servir de exemplo. Gente, é uma história real, é uma história viva. Eu estou aqui para contar para vocês que eu morri e voltei. Então, eu fiquei hospitalizada. E depois disso, eu parei tudo, né? Não quis mais, porque assim, gente, a depressão ela é algo que nem você que tem consegue explicar. O que você sente, o que passa na sua mente, o que passa no seu corpo, no seu coração. É uma tristeza muito profunda, isso eu posso garantir a vocês. Quem tem, quem já teve, quem passou, está passando por isso, sabe do que eu estou falando. Demos um tempo na barraca, né? Meu esposo tentou continuar, mas não conseguia porque eu era quem fazia tudo, né? Então eu fui fazer o tratamento. Quando eu me senti bem, achei que eu estava bem, eu resolvi por minha conta, nunca façam isso, viu, gente? Me liberar da medicação. E voltei para a barraca novamente. Continuei novamente fazendo minhas coisas, não como antes, diminuí o ritmo. Mas aí tive uma nova recaída. E a recaída ela é pior do que a primeira. A segunda ela é pior do que a primeira e a terceira é muito mais pior. E nisso eu tive a segunda e tive a terceira. A terceira, gente, já foi em 2017 para 2018. Que eu fiquei, no início de 2018, totalmente dependente. Eu não comia, eu não andava só, eu não tomava banho só. Eu fiquei totalmente dependente dos outros. E não queria saber de confeitaria, não queria saber de bolo de pote, de barraca, de nada. Minha vontade era chorar e dormir, só. Não queria ver ninguém, meu esposo muito compreensivo, como sempre, minha família sempre do meu lado, me ajudando, me apoiando muito, me dando muita força. Foi quando me levaram para a igreja, em 2018, no início de 2018. Eu sou evangélica, graças a Deus. E assim, gente, eu senti a necessidade e a vontade de me levantar, porque eu sabia que eu ia me acabar. Eu tentei suicídio. Eu tentei me matar, eu fui para uma UTI, eu fiquei 3 dias em uma UTI, uma semana hospitalizada, porque eu passei pela morte. Mas como nada é por acaso, né? E assim, tudo é da vontade e permissão do Senhor. Eu estou aqui para contar hoje a história para vocês. Fui para a igreja e lá consegui muito apoio, muita força. E daí foi quando eu vou retomar o tratamento novamente e comecei a tomar medicações novamente, né, para depressão e para ansiedade. E até hoje eu tomo. Não tenho vergonha de dizer que eu sou dependente de remédios depressivos, mas eu posso viver uma vida normal como qualquer outra pessoa. Hoje eu me sinto mais forte porque os bolos mudou a minha vida. Quando eu conheci os bolos, a confeitaria, eu me apaixonei, sabe? Eu disse, é isso que eu quero para a minha vida. No começo foi muito difícil. Eu comecei vendendo bolos com massa pronta, aquela massa Dona Benta. E eu lembro que eu fazia, né, os bolos caseiros, bolos no pó, tudo com massa pronta. Porque eu não sabia fazer a massa real, a massa verdadeira, né? A massa caseira, né? Aquela massa com gostinho de vovó. Então eu fui adaptando com a massa de bolo da Dona Benta, bolos caseiros. E aí chegou um dia que eu fui fazer um bolo vulcão. Eu lembro, isso aí para mim, eu nunca vou esquecer. Eu fiz esse bolo vulcão e cobri esse bolo e ficou lindo, maravilhoso, está perfeito. Todo mundo, minha família muito animada comigo, com o meu progresso, né, que eu estava me desenvolvendo. E aí, de repente, o bolo começou a se abrir, gente, o bolo começou a se abrir, se partir, desmoronou. Aí eu enlouqueci, botei a mão na cabeça e disse, meu Deus, eu não nasci para isso.
que é que eu estou fazendo aqui? Que loucura é essa? Eu não nasci para isso e comecei a chorar e comecei a me descabelar. Minha pastora nunca perdeu a esperança em mim. Ela, minha amiga Elisângela e a igreja toda nunca me deixaram faltar nada, principalmente apoio. E aí minha pastora chegou no mês de dezembro de 2018 e disse: Kelinha, você vai fazer o bolo do aniversário do pastor. A senhora tem certeza que está me pedindo isso? Ela disse: tenho, eu confio em você. E você vai fazer o bolo para o pastor. E aí, gente, eu, doida, aceitei. Aceitei, sem nunca ter feito um bolo de massa caseira, né? Só de massa pronta. E aí, meu esposo olhou para mim e disse: amor, vamos parar com essa história de massa pronta e vai na internet e pesquisa uma massa de bolo caseira. Eu até tinha uma colega minha que eu me comunicava muito com ela através do WhatsApp, que ela é de Fortaleza, uma boleira muito top. E eu tive a audácia de pedir a receita do bolo dela para mim, ó. Eu disse: fulana, me passa a tua receita de bolo. Eu não tenho nenhuma receita e eu estou precisando fazer bolos e não sei por onde começar. Ela, claro, gente, me deu um fora, né? Disse que não podia passar a receita dela. A única dica que ela podia me dar era a seguinte: Keila, vai na internet e procura massa de bolo fofa. Gente, hoje eu entendo, no momento eu não entendi. Né? Eu fiquei triste, não fiquei chateada, eu fiquei triste porque ela não pôde me passar a receita dela, mas entendi e hoje eu entendo muito mais ainda. Por quê? Eu entendo hoje, me colocando como confeiteira no lugar dela, eu entendo o lado dela, a posição dela e não querer me passar a receita dela. Porque a receita ela é individual e cada uma tem a sua, né? Eu fui para a internet, pesquisei, encontrei uma receita. Era uma massa estruturada e eu fiz essa receita, né? Seja o que Deus quiser. Naquela época estava se usando muito o naked cake, então eu fiz um bolo de andar. Estruturei direitinho, fiz tudo direitinho, assistindo pela internet. E montei esse bolo do pastor. Ficou maravilhoso esse bolo, ficou cheio de morangos, de brigadeiros. Todo mundo amou, foi o maior sucesso. Mas eu morrendo de medo do bolo desmoronar, né? Mas graças a Deus deu certo. Eu acho que muitas de vocês que estão aí do outro lado, já tiveram esse medo, ainda tem esse medo. E assim, a cada bolo que uma pessoa me pedia, batia aquele medo, aquela insegurança, né? Aquela ansiedade, eu não conseguia dormir direito, imaginando como ia ser esse bolo. Depois desse bolo do pastor, aí começou Deus abençoar e começou as pessoas a pedirem bolo e eu fui procurar a minha receita, porque eu não estava satisfeita com aquela receita. Então, continuei nas pesquisas, né? Então, pesquisando, jogando massa fora, porque não gostava, porque não dava certo, porque não estava da maneira que eu queria. Ainda não é o ponto, esse não está no ponto ainda que eu quero. Então eu fui adaptando e readaptando até chegar na massa que eu tenho hoje, que é a massa Keila Cake. Graças a Deus por isso. Por isso que eu digo, nunca foi sorte, gente. Desde o começo, sempre foi Deus na minha vida. E eu sou grata demais a Ele, às pessoas que Ele colocou em minha vida. Eu comecei no dia 28 exatamente de janeiro de 2019. Essa data está aqui, ó, e aqui no meu coração, guardada, porque foi o início do meu pontapé, do meu caminhar, né, para essa nova meta que eu botei na minha vida, que seria fazer bolos, investir na confeitaria, me especializar ao máximo e poder ensinar e passar um pouco do que eu sei para as outras pessoas com muito amor. Comecei com 56 seguidores, hoje eu já tenho quase 1.500 seguidores e eu agradeço a cada um deles por me seguirem. Agradeço muito a todas as pessoas que estão ao meu redor, que estão fazendo
meu sonho se tornar realidade. E eu digo a você, nunca desista dos seus sonhos. Dá vontade de desistir? Dá, mas não desista. Lute, vá atrás do seu sonho, corra atrás do que você quer. Às vezes parece cansativo, parece desgastante, você quer desistir realmente. Mas tem uma pessoa do seu lado que pega na tua mão e te diz, não, você vai continuar. Graças a Deus, sempre tive Deus ao meu lado, sempre tive amigos maravilhosos, sempre tive meu esposo que sempre me apoiou, minha família toda me apoia. Tenho seguidores que todos os dias, diariamente, mandam mensagens para mim de carinho, de amor. Então isso não tem preço, gente, não tem como ser pago. Então é isso, gente. E hoje eu tô aqui para contar para vocês um pouco, resumidamente, da minha vida, da minha história, da minha trajetória até aqui. E espero alcançar vidas com esse testemunho, que você continue na sua jornada. Não desista, nunca desista, porque nunca foi sorte, sempre foi Deus.